Olá, sejam bem-vindas à nossa live de segunda-feira. Então, toda segunda, toda quarta-feira, a gente tem live aqui no perfil, tá? Às 12 horas, onde eu falo de um assunto relacionado ao diabetes. Então, é muito conteúdo aqui que eu quero trazer para vocês, para ajudar vocês aí a identificar se vocês têm diabetes através de sinais e sintomas que o corpo manda, né? O corpo da gente, a gente tá sempre, o corpo ele tá sempre avisando a gente de alguma coisa, que alguma coisa não tá bem, tá? Então, sinais e sintomas bem clássicos aí, relacionados ao diabetes, esse é o nosso assunto da live de hoje, então sejam bem-vindas. Se vocês têm dúvidas no decorrer da live, pode deixar as dúvidas aqui também, tá? Que eu vou ajudando vocês aqui com as dúvidas, certinho? Bora lá para nossa live de segunda-feira. Então eu trouxe aqui principais sinais e sintomas, tá? Principais sinais e sintomas de que você está desenvolvendo ou pré-diabetes, que é o início ali do diabetes 2, ou se você já tem aí a doença, né? O diabetes 2 instalado. Então vamos lá. Primeiro sinal que o seu corpo manda. Primeiro sinal que o seu corpo manda é um cansaço, é uma fadiga extrema. Então você já acorda cansada, dormiu, mesmo tendo dormido bem, você já acorda cansada. E esse cansaço, ele se arrasta o dia inteiro. Então, prestem atenção. Se vocês que estão aqui sentem isso, já comecem, né, a ligar essa luzinha aí vermelha, tá? E por que você sente isso? Por que o seu corpo está mandando esse sinal aí de cansaço? Porque o lugar da glicose que tá no seu sangue é dentro, pensem que isso aqui é uma célula, eu trouxe essa maçã para imaginar que é uma célula, pode ser a célula do fígado, pode ser a célula do músculo, enfim, é uma célula do seu corpo. Então, o lugar da glicose é dentro dessa célula, é aqui dentro, tá? E aí, quando ela está dentro da sua célula, o que ela faz? Ela gera energia para você, ela gera energia para nós. Então, o lugar daquela glicose que está lá na sua corrente sanguínea é dentro das células, gerando energia, fazendo você ter energia para fazer as atividades do seu dia, para você conseguir andar, para você conseguir desempenhar as suas funções bem, ok? Então, por que você sente esse cansaço? Porque a glicose está sobrando no seu sangue e não entra para dentro da célula. Esse é o sintoma 1, sintoma bem clássico, esse cansaço excessivo do nada. A mulher fica ali cansada, assim, se sente cansada, preguiçosa, sem vontade de fazer nada. Sintoma do diabetes, ok? Então eu falo o sintoma e também explico um pouco o porquê, né, começa o corpo ele dá esses sinais e sintomas. O segundo, já bem próximo a esse cansaço, é uma vontade excessiva de comer doces, de comer carboidratos. Quem aí sente isso? Vocês podem também se identificando, vocês podem falar o que vocês estão passando também aqui na live, tá bom? A live é um momento de troca também, vocês trazem o que vocês estão passando, vocês trazem as dúvidas e eu vou ajudando vocês também. Então assim, ó, essa questão da vontade de comer doces, né? Vontade de comer doces, sinto vontade de comer doce o dia inteiro. Às vezes eu vou falar com uma mulher que tem diabetes e ela sente uma vontade de comer doce o dia inteiro. E aí a gente tem algumas causas. Por que o seu corpo está pedindo doce? Primeiro, provavelmente você já vem de uma alimentação aí com mais carboidrato, você já vem comendo mais carboidrato, mais pão, mais biscoito, né, mais doces, frutas mais doces, tudo que for mais doce você provavelmente já está comendo. E aí a primeira causa é, você vicia o seu paladar com esses alimentos doces.
Então, quanto mais doce eu como, mais doce o corpo vai pedir também. Isso é fato, tá? Isso é um dos motivos de você sentir também essa vontade de doce. O segundo motivo é que você, com esse excesso de doces e refinados, produtos vindos de farinha de trigo branca, enfim, tudo isso faz o que dentro do seu corpo, né? Vai lá no seu intestino, esse excesso de alimentos doces que você está comendo, e eles, digamos que detonam de verdade as suas bactérias boas que estão lá no intestino. Então, aquelas bactérias boas que tem lá, elas estão em pouca quantidade. E aí você vai dar alimento para aquelas bactérias que são as ruins. Então, toda vez que você come muito doce, muito pão, muito biscoito, muito chocolate, enfim, você alimenta um grupo de bactérias que são as ruins. E as boas vão se perdendo. Então, bactérias ruins do seu intestino pedem mais alimentos doces, porque elas precisam daquilo ali, elas se alimentam daquele doce, entende? Aí um outro motivo de você sentir mais vontade de doce também. E o outro motivo também que você sente muita vontade de doces é por quê? Porque se a glicose não está dentro da célula, lembra, gera o cansaço para você, a glicose não consegue entrar dentro da célula, sobra no seu sangue. Se você está mais cansada e sem energia, é uma resposta automática do seu corpo para que você coma mais alimentos que te gerem energia. E que tipo de alimento é esse? Os carboidratos. E aí é os carboidratos refinados, é aquele carboidrato de alto índice glicêmico que rapidamente vai te gerar mais energia, mas essa energia ela cai rapidamente. Por isso que é muito fácil a gente comer uma barra de chocolate ao leite de uma vez só. Por quê? Porque é um alimento que, quando eu como aquele chocolate, ele gera uma energia muito rápida. Só que minutos depois, o meu corpo ele quer mais aquele doce, porque aquela energia já acabou, entende? Então, daí vem a vontade de doces também, tá? Relacionado a esse seu cansaço que você está sentindo. É uma resposta do corpo querendo que você coma doce, porque para você, entre aspas, ter mais energia, mas você vai, acaba que é uma bola de neve. Então, quanto mais doce você come, mais vicia o seu paladar, piora o seu intestino, mais açúcar sobra no seu sangue, mais cansaço você sente. É uma bola de neve que precisa ser quebrada. É um ciclo que você está, mas que pode ser quebrado e pode chegar ao fim, sim. Então, ó, a Kátia colocou, dá vontade de comer doce assim que termino de almoçar. Provavelmente, Kátia, tu vinha já com esse hábito, né? Às vezes a gente também tem essa questão do hábito, né? Vinha com esse hábito de comer doce há muito tempo. Então agora, no que você tá cuidando mais da sua alimentação, talvez você não esteja comendo doce. E aí, só que aí, como era um hábito, o que acontece? Automaticamente o seu cérebro te lembra que depois do almoço, naquele horário, era o horário que você comia doce. Olha que engraçado isso, mas acontece, tá? E aí provavelmente agora você está colocando um hábito mais saudável. Daqui a pouco toma um chá ali que controla mais a glicemia, ou, né, às vezes depois do almoço toma um cafezinho e já passa. Uma outra estratégia é, comer acerola, perfeita, Rita. Vitamina C, fruta de baixo índice glicêmico, antioxidante, traz muita vitamina e muitos minerais para você, perfeito, é isso. Então ela trocou um hábito que era o chocolate e colocou um outro alimento melhor para a saúde dela, isso aí. Bom, aí seguindo aqui na nossa live desse assunto de hoje, descubra se você tem diabetes ou pré-diabetes através de sinais e sintomas que o seu corpo manda, tá? Então outro sinal muito característico é a visão começa a ficar turva, visão começa a ficar embaçada, tá? Então é bem prejudicial, muito prejudicial quando você começa a ter esses sinais e sintomas, você precisa realmente ir ao médico. Por quê? Porque os nervos,
quando a gente tem um excesso de açúcar sobrando no sangue, tá? Entenda que uma glicose acima de 100 já não vai ser bom, tanto que se você tem uma glicose acima de 100 a 125, você já é diagnosticada com pré-diabetes. Acima de 126, você é diagnosticada com diabetes 2. Então, não é bom ter essa glicose no sangue acima de 100 em jejum. Quando você vai lá, verifica em jejum e está sempre acima de 100, tá 110, 120, 150, 200, é prejudicial. Começa a comprometer os nervos do seu corpo. Vários nervos são comprometidos com a glicose alta, porque a glicose alta é tóxica para o corpo. O corpo não entende aquele excesso de açúcar, ele não gosta, é prejudicial. E aí começa, um dos sinais e sintomas é uma visão turva, é uma visão mais embaçada, como tivesse uma névoa na frente dos seus olhos. Você não consegue ter aquela mesma visão que você tinha antes. E isso é um sinal da sua glicose já bem alta, desse açúcar alto sobrando no sangue. Mas, então, se você tem isso, se você sente isso, precisa ir ao médico. Urgente, precisa ir ao médico, porque é um sinal bem clássico de uma diabetes descontrolada já nesse caso, tá bom? Outro sinal e sintoma também clássico aí do diabetes olha só, quando você se corta, principalmente dedos, assim, quando você corta dedo de mão ou dedo de pés, você não sente, tá? Você não sente. E aí o que acontece? Isso acontece por quê? Porque você vai lá, dá um cortezinho e aí depois, passou alguns dias, você olha, me cortei, nem tinha visto. O que acontece principalmente nas extremidades do corpo? A gente vai perdendo a aderência nas extremidades, tá? Uma pessoa que tem uma glicemia alta, que não tá controlada, que muitas vezes a pessoa nem sabe, eu tô falando aqui para pessoas que também nem sabem que tem diabetes, tá? Tem uma glicemia alta, perde essa sensibilidade da ponta dos dedos. E aí é dedo de mão e é dedo de pé. E por que isso acontece? Porque o seu sangue tá tão grosso, com aquele excesso de açúcar que tá ali, com aquelas várias moléculas de glicose dentro do seu sangue, enchendo o seu sangue de açúcar, que não chega oxigênio nas extremidades, porque o sangue está tão grosso, não passa oxigênio para cá, na ponta dos dedos, então não chega nos dedos das mãos e nos dedos dos pés, e aí você perde essa sensibilidade, começa a perder isso, e também, além de se cortar e não sentir, você também não tem a cicatrização certa, não cicatriza, demora muito tempo para cicatrizar, porque justamente faltam nutrientes adequados ali, aquele sangue ele tá espesso, ele tá muito grosso, não consegue chegar na ponta dos seus dedinhos. E é isso que acontece. Esse é um sinal bem clássico, o cortar, não sentir, e também já junto com esse sinal a gente tem a dificuldade de cicatrização. Sinal clássico, Lígia, tem que cuidar, tá? Sono em excesso também, cansaço vem, aí sono pode ser também um sintoma, né, da questão da glicemia alterada. E se tu mediu, por exemplo, um dia deu 80, ok, tava tranquilo. No outro dia, se tu mediu em jejum e deu 140, opa, tem alguma coisa errada aí. Ou foi relacionada à tua alimentação, né, a tua alimentação, que na noite anterior não foi tão boa assim, teve mais carboidratos simples, fez uma janta muito mais tarde, e aí vai impactar na sua glicemia também. E aí o que você precisa fazer nesse caso? Eu vou falar aqui dos exames que precisam ser feitos para você ser realmente diagnosticada, tá? É o médico, o endócrino, que vai trazer esse diagnóstico para vocês, tá? Então, eu só tô falando de sinais e sintomas. Então, realmente precisa fazer alguns exames que eu já vou falar agora, daqui a pouco, tá, Lígia? Fica aqui na live para você
saber quais exames são esses para realmente pedir para o seu médico para avaliar esse seu quadro, tá? Ó, viu? Ó, então, um exemplo, ó. A Kátia, ela ontem exagerou um pouquinho na alimentação e hoje já reflete na sua glicemia em jejum. Sim, porque eu acabei de comentar com a Lígia, né, essa questão do jantar. O jantar, para quem tem diabetes, para quem precisa controlar a glicemia, tem que ser muito bem pensado, muito bem planejado, tá? Porque senão realmente no outro dia vai dar alteração. Bom, seguindo aqui falando de outros sinais assim muito clássico, tá? Muito clássico de um desenvolvimento de um pré-diabetes, um desenvolvimento de um diabetes 2 é a sede excessiva. Quem aí sente sede excessiva? Então a sede excessiva, e um detalhe, né? Essa sede excessiva, ela aparece mais no final do dia, início da noite. Então é para você prestar atenção. Tá? Não é uma sede que vai aparecer ali de manhã, não. Ela aparece no final do dia, início da noite, onde você não deveria estar sentindo mais sede, é onde você sente muita sede e você vai tomar mais água. Olha só, então preste atenção sobre esse sinal e sintoma que o corpo manda. Então eu sempre falo, quando alguma coisa não tá bem pra gente, o corpo ele vai mandar sinais e sintomas. Ele sempre vai mandar sinais e sintomas. Então vocês precisam estar atentas aos sinais e sintomas que o corpo de vocês manda, tá? Então sede excessiva no final da noite. E aí junto com essa sede excessiva, a gente tem também a vontade de fazer xixi excessiva fora do controle também, tá? Por quê? Por que isso acontece? Porque os rins, eles não estão conseguindo ali dar conta daquele tanto de glicose que está sendo eliminada. E quando a gente elimina glicose na urina, glicose, entenda-se, açúcar, né, que está sobrando quando você vai lá e está eliminando essa glicose na urina, ela leva junto também muita água. Então, por isso que você está sempre fazendo xixi, sempre com essa vontade de fazer xixi, e ainda mais associado com aquela sede excessiva que surge também mais ali no final da noite, tá? Então, um sintoma bem clássico do diabetes mesmo, são esses aí que eu falei, tá? Outro sinal também que pode aparecer na questão do diabetes é a dificuldade de você perder peso. Então, a maioria das mulheres que tem o diabetes 2, tá? Ou pré-diabetes, ela está acima do peso. A maioria. Não digo que são todas, porque eu já atendi paciente que não precisava perder peso e tinha diabetes 2. Mas a maioria está acima do peso. E aí ela sente essa dificuldade de perder peso. Opa, eu vou lá, tô fazendo tudo certinho, comecei a me alimentar melhor, tô até fazendo exercício, sigo as orientações certinhas da Nutri e não perco peso. Opa, tem coisa errada aí, né? Então a gente linka essa dificuldade de perder peso com resistência à insulina. Que é isso que está acontecendo dentro, pode ser que esteja acontecendo dentro do seu corpo também, a resistência à insulina. Ou seja, resistência à insulina. Isso aqui é uma célula que eu mostrei no início da live, né? Nossas células. Insulina é a chave que abre essa portinha para que a glicose venha para dentro da célula e não sobre no seu sangue. Resistência à insulina é o quê? Insulina não acha a fechadura dela aqui. A insulina não acha, ela fica procurando e não acha. Chama-se resistência à insulina. O seu corpo está resistente à ação da insulina. E aí traz essa dificuldade de perder peso. Traz a dificuldade de perder peso também nesse caso, tá? Pode ser um sinal e sintoma também. Bom, olha só que interessante. Tu toma medicamento para pré-diabetes. É muito interessante o medicamento para o pré-diabetes, porque, claro, o diabetes, como eu falei, é o início do diabetes 2. Tanto o pré-diabetes quanto o diabetes, o diabetes 2, tá? Aí a gente tem diferença do 1 e 2. 1 não tem reversão, né? A pessoa ela tem ali
é uma doença autoimune, onde as células do pâncreas não produzem insulina. E o 2, ele é adquirido através dos hábitos da nossa vida inteira. Então, a mulher que desenvolve o diabetes 2 é a mulher que tem 40, acima de 40, a mulher que tem 45, 50, 60 anos. Porque manteve aqueles hábitos, os hábitos errados durante a vida toda, tá? E aí eu falo que tanto o pré-diabetes quanto o diabetes 2 tem reversão. Você consegue se livrar disso, você consegue sair desse quadro e manter a sua glicemia estável, tá? Porque esse é o foco. Quando você mantém a sua glicemia estável de 70 a 99, sendo que 70 é ruim, já é quase uma hipoglicemia, não é bom, tá? Então eu sempre gosto de uma glicemia ali, ó, 89, 90, 92, uma glicemia ok, tá? Você manter essa glicemia estável, essa glicemia normal em jejum, você reverte o diabetes e o pré-diabetes, tá? Agora, se tu toma 2 glifages, esse glifage ele está mascarando, tá? Ele está mascarando porque o glifage faz o quê? Ele reduz o seu açúcar do sangue. Então, ele está mascarando esse quadro. Geralmente, assim, as endócrinos que eu conheço, eles acabam não prescrevendo medicamento para o pré-diabetes, porque a gente vai tratar esse teu pré-diabetes com a alimentação certa. Então, sinais, então, assim, pelo teu exame de glicada, realmente um quadro ali de pré, e 89 de glicose significa uma glicose normal, tá? Teria que fazer outros exames, teria que refazer esses exames de glicemia, teria que refazer talvez de novo a glicada, talvez o teste de tolerância à glicose é interessante nesse quadro, pedir um exame de insulina em jejum para ver a resistência à insulina, são exames interessantes que eu acabo às vezes pedindo aqui para os pacientes, tá? Então eu vou falar um pouquinho de exames agora no final da live. Mas até esse quadro, essa questão de 5, a gente trata ali o pré-diabetes acima de 5,6, tá? Então tu tá com 5,5, nem seria um quadro ali de pré. Tem que avaliar, tá? Eu talvez procuraria um outro médico, enfim, cada um tem a sua conduta, né? Mas é para avaliar, porque talvez tu esteja tomando um medicamento que talvez nem precisaria, tá? Ou talvez esse medicamento esteja mascarando um pouco a questão do diabetes, tá? E claro, cuidar também, né, Cirle, da alimentação. Olha só, o médico passou esse remédio. A Kátia prefere fazer fazer esse controle com a reeducação alimentar. É isso aí. Porque quando a gente muda a qualidade da nossa alimentação, tá? A qualidade, aí eu estou falando melhorar a qualidade da alimentação, colocar alimentos mais naturais, comer mais fibras. Então eu sempre falo para vocês, eu vou estar sempre ensinando para vocês usar as fibras de maneira inteligente. A chia, a farinha de maracujá, o farelo de aveia, a farinha de linhaça, a própria a farinha de linhaça acabei falando, né? Farinha de maracujá já falei, mas esse tipo, o psyllium é outro tipo de fibra muito bom. Utilizar as fibras e colocar gorduras boas na nossa alimentação, azeite de oliva, castanha, nozes, pasta de amendoim, abacate, atum, sardinha, que são peixes gordos. Trazer esse tipo de gordura boa para a alimentação e reduzir os carboidratos, você não vai zerar carboidrato da sua alimentação, tá? Aqui eu não oriento ninguém a fazer isso, mas você reduzir os carboidratos da sua alimentação e comer alguns melhores carboidratos, você consegue, né, fazer essa reversão do pré-diabetes e do diabetes. Claro que tem toda a questão combinações alimentares certinhas, os horários certinhos para você comer. E aí eu tenho um programa, né? O Diabetes Tem Solução, que eu vou abrir as vagas agora em dia 18 de maio, só para falar um pouquinho para vocês também, que lá eu ensino passo a passo, são 4 semanas dentro do programa para você conseguir reverter esse quadro aí do pré-diabetes, tá? E aprender realmente a combinar os alimentos da maneira certa. Então, na minha opinião, você procura um outro médico e revê isso, tá? Porque se você tem esses sinais e sintomas, não era nem para você estar sentindo isso, tá bom? Então, olha só, continuando aqui, né? Continuando aqui. Outra coisa também que acontece muitas vezes no diabetes é que ela é silenciosa. Silenciosa, você passa
vários anos não desenvolvendo nenhum sinal e sintoma. Ela é silenciosa. Então, é uma doença que tem esse caráter silencioso, tá? E aí, às vezes, quando você começa a sentir, por exemplo, aqueles sinais mais avançados, a visão turva, a dificuldade de cicatrização, isso aí já é um sinal de que sim, a sua glicemia já está bem alterada há muito tempo. E aí o corpo ele começa a mandar esses sinais e sintomas para você, tá? Então eu vou falar de alguns exames, né, específicos para você solicitar para o médico, para você realmente ver se você está desenvolvendo ou não está desenvolvendo diabetes 2, tá bom? Ou pré-diabetes, que é o início do diabetes 2. Fiz a glicada 6... Sim, olha só, perfeito, com certeza emagreceu 13 quilos, reeducação alimentar, comida de verdade, todas as refeições, com certeza a tua glicada vai reduzir bastante. Porque assim, o que é hemoglobina glicada? Hemoglobina glicada é um exame que é feito ali em jejum também, né? E esse exame, ele mede o quê? A sua glicemia, a média, tá, da sua glicemia de jejum das últimas 10, varia de 8 a 12 semanas. Então, olha que interessante. Então, por isso que esse exame hemoglobina glicada precisa ser feito, sim, para você saber se realmente você tem ali o pré ou diabetes 2, ou você não tem, tá? E junto com esse exame, é interessante também fazer sempre, né, a glicemia de jejum. Porque a glicemia de jejum sozinha, ela não dá diagnóstico para ninguém. Então, por isso que os médicos, eles não avaliam, então assim, eu também não avalio no consultório uma glicemia de jejum sozinha. Não me diz muita coisa. Porque se na noite anterior eu comi mais carboidratos, ou eu comi doce depois da janta, eu vou medir minha glicemia no outro dia, ela pode, sei lá, dar 110. Tem a ver com o que eu comi na janta também. Então, glicemia em jejum sozinha não. Agora, sempre a glicemia em jejum, junto com a hemoglobina glicada. E aí, se naquele exame de hemoglobina glicada marcar lá de 4,5 a 5,6, você não tem a diabetes, nem pré-diabetes, tá? De 4,5 a 5,6. Claro que se marcar 5,6, a gente já tá no limite pro pré-diabetes. Por quê? O pré-diabetes inicia de 5,7 a 6,4, ok? E isso aí é um quadro de pré-diabetes e a sua glicemia vai variar ali de 100 a 125. Aí, se no exame de hemoglobina glicada mostrou lá 6,5 ou acima de 6,5 a sua glicada, e provavelmente a sua glicemia também está acima de 126, é porque você já está aí com diabetes 2. E quem dá um diagnóstico é o médico ou o endócrino que tá fazendo acompanhamento. E também tem outro teste que geralmente é pedido, é o teste de tolerância à glicose, né? Que você vai lá, toma 75 gramas ali de glicose e eles fazem aquela curva glicêmica, como se comporta essa glicose dentro do seu corpo. Então também vai sair aqueles valores específicos ali relacionado a esse teste. Então são 3 exames e também às vezes eu gosto de solicitar o exame de insulina em jejum. Porque o que é insulina em jejum? É para a gente realmente ver a atividade do seu pâncreas. Quanto de insulina, quanto desse hormônio está sendo produzido para aquela quantidade de glicose que está na sua corrente sanguínea. Se der uma insulina, sei lá, de 15, 20, 30, você está desenvolvendo resistência à insulina. E o ideal de insulina ali varia de 2,5, 3, eu gosto de trabalhar ali 5, 6, até 10 de insulina, dá pra gente trabalhar, tá? De 2,5 até 10 de insulina. Acima disso, a gente já pode pensar nessa possibilidade de desenvolvimento de uma resistência à insulina, que a resistência à insulina leva a desenvolver o diabetes 2. Certo? Muito bem. Então, falei de alguns sinais e sintomas, né, nessa live, também falei aqui dos exames, para vocês realmente terem um diagnóstico, tá, não só se basear
de sinais e sintomas, mas saibam que se o corpo de vocês está mandando sinal e sintoma, é porque tem alguma coisa que não tá bem, tá? Sim, Lígia, no programa tem as refeições, são para toda a família, tá? No programa eu ensino, como são 4 semanas, na semana 1 a gente tem aquela fase de desinflamar o corpo com alimentação anti-inflamatória, porque quem tem diabetes ou quem está acima do peso e está desenvolvendo pré-diabetes tem o corpo inflamado. Então a gente vai desinflamar o corpo para que glicose seja melhor absorvida, para que melhore a sensibilidade dessa insulina também no seu corpo, tá? Na semana 2 a gente entra com alimentação natural ali em todas as refeições, como fazer as combinações certas, o que comer de manhã para não aumentar a sua glicemia, o que comer no almoço, como combinar o almoço da maneira certa, comendo os carboidratos certos, a quantidade certa, tá? Então isso pode ser, é uma comida natural, uma comida simples, é arroz, é feijão, é carne, é frango, é peixes, é legumes, é saladas, então assim, é baseado em comida natural mesmo, tá? É comida da terra de preferência, tá? E então nesse módulo 2 eu ensino tudo isso, sabe? Todas as refeições com opções variadas, lanches, jantar. E no módulo 3 a gente entra com chás, a gente entra com suplementação se necessário, a gente entra com alimentos fitoterápicos também que ajudam muito nessa questão da reversão do pré ou do diabetes 2. E no módulo 4 a gente entra ali com o jejum, é na semana 4 com o jejum, né, intermitente. Claro que jejum não é aplicado para todas as pessoas, tá? Então tem pessoas da sua família que não vão precisar fazer jejum. Talvez você, se entrar no programa, talvez não precise fazer jejum, enfim. Então aí lá dentro do programa vocês vão descobrir tudo isso, tá? Fica salva sim a live, tá? Todas as lives estão salvas aqui no perfil, então segunda e quarta a gente tem live às 12 horas de conteúdo, onde eu trago um conteúdo específico para vocês, ajudando vocês com a questão do diabetes, tá? E como baixar a glicemia de vocês. E também vai ter uma live de receitas. Então vai ter uma live de receitas que eu fiz uma enquete, vocês querem muito essas lives também de receita. Então é uma live de receita por semana também, tá? Tô vendo o horário para falar para vocês nos stories, mas a princípio vai ser quarta às 19 horas a live de receitas, tá? Onde eu vou ensinar uma receita, onde eu vou ensinar uma combinação de alimento da maneira inteligente para vocês. Então também ensinar vocês a colocar na prática. Claro que lá no programa tá tudo bem estruturado ali, seguindo a sequência certinha, tá bom? Muito bem, gostei muito de estar aqui com vocês hoje, nessa segunda-feira, espero que eu tenha ajudado vocês com esse conteúdo. Vou deixar salvo aqui a live e a gente se vê na quarta, tá bom? Tchau, tchau!